Mensagem de Deus. Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco e toda a sua família nesta noite, nesta tarde, nesta manhã tão gloriosa em que você com certeza receberá grandes bênçãos do Senhor. Muito obrigado pela tua audiência. Continue conosco, prestigiando-nos e ouvindo sempre a boa palavra do Senhor. Estou trazendo um texto para você interessante. Esse texto está em Isaías, capítulo 44, versículo 3. Diz: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Estive pensando sobre o avivamento, buscando o avivamento pessoal com Deus. Isso é de suma importância. Precisamos todos os dias pensar seriamente em estarmos avivados na presença de Deus. O avivamento só é possível quando a família, a igreja e o próprio cristão se volta ao estudo sistemático e também à obediência incondicional à Bíblia Sagrada. Não existe outros caminhos, não existe fórmula milagrosa, não existe jeitinhos para que alguém encontre um avivamento real, verdadeiro. Lembro-me do pastor Elianai Cabral. Ele chama o avivamento de retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Um detalhe importante a ser observado é que ninguém já foi avivado pelo seu modus vivendi. Isso significa modo de viver. Não é maneira de viver que traz o avivamento. Entre aqueles que são também conhecidos como os moralistas. Não é isso que vai trazer o avivamento na vida da família ou na vida pessoal. Na verdade, esse modo de viver, ele tem que continuar dentro dos padrões, das demonstrações, do fruto do arrependimento e também do fruto do Espírito. Buscar o avivamento é uma responsabilidade pessoal. É importante e necessário também que todos nós busquemos, principalmente nos dias atuais, dias difíceis e trabalhosos, mas buscar o verdadeiro avivamento que vem da parte do Senhor Deus. Lembro-me de um texto quando Paulo escrevia a carta à igreja que estava em Colossos. No capítulo 3, versículo 1, Paulo escrevia desta forma: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são de baixo. Quando alguém está envolvido com as coisas de baixo, isto é, com as coisas mundanas, as coisas meramente na área social, material, com certeza o avivamento retardará na vida destes. Quando somos despertados, como foi o rei Josias, procuramos com rapidez restaurar nossa vida espiritual, da mesma forma que Josias fez em Judá. Você encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 8 a 17. O avivamento no tempo do rei Josias somente teve início quando o livro do Senhor, que se havia perdido, foi encontrado. Enquanto o livro do Senhor não havia sido encontrado, Josias não pôde realizar obras extraordinárias.
ele não pôde promover dentro do projeto de Deus aquilo que o próprio avivamento do Senhor ia produzir na vida de Josias. Na medida que o livro do Senhor ia sendo lido, aquele monarca, ele ia ouvindo e também teve um comportamento que aos olhos de muitos foi estranho. Ele rasgava as suas vestes. Tratava-se de um profundo gesto de dor e também de contrição. Na verdade, o profeta Joel, ele enfatizou muito essa questão, que hoje não se faz necessário rasgar as vestes, não se faz necessário arrancar os cabelos, não se faz necessário também retalhamentos, produzir cortes, marcas, deixando até cicatrizes no corpo. Tudo isso em nome de uma busca intensiva de um avivamento. Joel falou que é necessário rasgar o coração e não rasgar as vestes. Não é uma questão de um ritual, não é uma questão também de algo exteriorizado, mas é algo que está interiorizado no coração, isto é, na mente, em uma transformação de mente, como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 12, para que fosse oferecido ao Senhor Deus um culto racional, e assim dentro desse culto racional pudesse haver em seguida uma transformação, uma renovação da mente, para que desta forma o cristão, a pessoa, pudesse também experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Temos também o avivamento no tempo de Esdras, quando lemos o capítulo 10, versículo 2 e 3 do livro de Esdras. O avivamento somente começou quando a palavra de Deus começou a ser ensinada. Não adianta ter a Bíblia guardada na estante, na cabeceira da cama, ou lá na mala. A palavra de Deus precisa ser lida, manuseada. A palavra de Deus precisa, na verdade, ser ensinada. Precisamos cada dia nos tornar mestres no ensino da palavra. Às vezes há um retardamento. O autor aos Hebreus, no capítulo 6, fez uma reclamação. Ele disse que aqueles que ouviam, eles haviam procedido de uma forma incoerente, porque não havia crescimento, não havia desenvolvimento, mas eles andavam em roda, apenas circulando em rudimentos de doutrinas, eles não progrediam. E o autor aos Hebreus teceu uma reclamação dizendo: pelo tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas continuam sendo alunos, e alunos não muito bons, porque na verdade com uma aprendizagem não rendosa. Naquele tempo os judeus estavam apostatados de sua fé. Isto quer dizer, havia um desvio da verdadeira fé. Por terem sido rebeldes a Deus, eles foram levados cativos para a Babilônia, para um castigo que durou 70 anos. Quando voltaram com Esdras, Esdras ensinou a palavra de Deus, e logo apareceram os frutos do avivamento. Quais são os frutos do avivamento? Os frutos do avivamento são estudo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, oração, adoração, confissão de pecados, desejo de cumprir e obedecer os estatutos do Senhor. O avivamento traz tudo isto que você está ouvindo. O avivamento de Deus também, ele gera mudança de vida. Ninguém que se diz ser avivado permanece nos mesmos padrões de vida, naqueles padrões que ele vem vivendo, de acordo com a modalidade do mundo. No tempo do profeta Abacuque, era um tempo em que a injustiça imperava.
havia injustiças, violências, a idolatria entre o povo de Deus estava praticamente generalizada. Você encontra isso em Abacuque capítulo 2, versículos de 9 a 11, versículo 17 ao versículo 19. Mas, por conseguinte, era necessária uma urgente mudança na vida entre os filhos de Israel. Então o profeta ele clama por um avivamento, Abacuque 3:2, pois somente o Espírito Santo poderia quebrantar aqueles corações e levá-los ao arrependimento de suas iniquidades. Era preciso que também houvesse confissão e abandono dos pecados, para que viesse a se reconciliar com o Senhor. Não basta apenas a oração, desejar o avivamento, ler a Bíblia. É necessário confissão de pecados. A semelhança de Abacuque, hoje em nossos dias, é que também devemos clamar a Deus para que as famílias, a igreja desses últimos dias, venha empenhar-se por uma vida de justiça, uma vida de pureza, uma vida de santidade, e assim venha também desfrutar de um genuíno avivamento.